No ar, o Fala Brazuca, o podcast da comunidade brasileira. Todo brasileiro é bom de papo, né? Todo brasileiro é bom de história. Eu sou Gilson Trindade, o jornalista que trocou o microfone pelo martelo. Essa é a minha história. E para contar a história dele, tá aqui comigo hoje o Felipe Costa. Filipão, que prazer ter você aqui, viu? Essa mesa tinha que ser mais aberta, me dar os abraços nos amigos. Mas a gente já se abraçou ali na Como é que você tá, meu parceiro? recepção. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por me receber aqui. E pouco tempo de amizade que a gente tem, né? Muito pouco, gente. Esse é o Felipe Costa. Eu sou amigo do Felipe já há 23 anos, desde quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. E o Felipe tem uma história muito boa para contar pra gente. Você vai curtir hoje esse episódio aqui do Fala Brazuca. Filipão, você tá bem, meu compadre? Tudo bem, graças a Deus. Família, tudo bem? A família tá bem. Só crescendo? Só crescendo. Agora com duas menininhas aí, quebrando a casa toda. Que maravilha, velho. Melhor coisa que pôde acontecer aí Que nos bom. últimos anos, graças a Deus. Vamos falar de história. Como foi a sua chegada nos Estados Unidos, Felipe? Quando vocês tiveram essa ideia de imigrar para os Estados Unidos? Eu sei que você tem história um pouco diferente de outros brasileiros, porque normalmente é assim, ou o cara cai de paraquedas aqui, como foi o meu caso, ou o cara já vem com um emprego, vem transferido pela empresa, ou o cara vem para estudar e acaba ficando, e tem o cara que vem com a família. Então você é um dos caras que veio com a família. Um grande exemplo para a gente contar hoje aqui no Fala Brazuca. Correto. Meu pai já veio, como você diz, de paraquedas, né? E ele tinha caído de paraquedas antes. Então assim, eu vim com família em 1990, setembro. Na verdade, eu não queria essa vinda minha para cá. Eu mesmo não queria, né? Com 10 anos de idade, quem quer Você sair tinha do 10? seu conforto, né? Tinha 10 anos. Então, assim, tinha 11 anos, 11 para 12. Eu não queria, 11 anos de idade naquela época, eu morava em Belo Horizonte. Então, Tem os amigos na escola, já tem uma história, né? Os amigos na rua, né? Antigamente a gente ficava muito na rua, hoje em dia você não vê isso, né? Mas antigamente não tinha celular, não tinha iPad, iPhone, não tinha nada, né? Era pelada na rua, pique-esconde, colocava duas chinelas para fazer o gol. Por aí. Então, eu costumo dizer que minha vinda para cá foi um pouco do Collor, né? Que decidiu a minha... Não sei se Deu uma ajudinha. Deu uma ajuda em 91. Não, pode contar sim, a do Collor, porque a do Collor, na verdade, mudou a vida de muitos brasileiros. Muita gente. Eu lembro muito pouco, né? Assim, eu lembro bastante, mas eu não vivi a situação, né? Mas pelo que meu pai me contou na época e pelo que eu escutei depois, foi uma coisa meio até traumática para ele. E foi onde ele decidiu mudar para os Estados Unidos, né? Decidiu largar o Brasil e falou, não, vamos recomeçar nos Estados Unidos. Ele veio para cá em 86, né? Ficou aqui um tempo, passeando. Eu acredito que 1 ano ou 2 anos depois ele voltou a trabalho, né? Ele trabalhava com seguro desde office boy, desde os 17 anos. Então, seu pai já trabalhava com seguro no Brasil. A vida toda. Grande Jair, um abraço pro Jair, que vai ver esse episódio, vai ficar orgulhoso de nós dois. Os dois, gosto muito de você sabe disso. Que bom. Fala muito bem de você. Um abraço para ele. A gente tem que se reencontrar, né? Temos que fazer um reencontro, viu? Certeza. Tava dizendo aqui nos bastidores agora há pouco que nós temos alguns takes de entrevistas, eu entrevistando o Felipe, quando ele tinha 22 anos, e eu também tinha 22. Isso já 22 anos atrás aqui na Flórida, que Verdade. coisa. Você tinha essa voz aí bonita de locutor e eu começava a gaguejar, né? Mas você é um rapaz jovem, já vivendo nos Estados Unidos há muito tempo. Isso era maravilhoso. Eu tinha inveja de você, pra você ter ideia. Que isso. Eu entrevistava você e falei, rapaz, olha só, esse cara já mora aqui há muitos anos, que legal. Fala inglês igual gringo, que legal. Era assim. E aí o Jairzão resolveu mudar de vez. Aí, em 91, ele saiu da empresa e ele estava querendo abrir um comércio de agropecuária, né? Não sei se é assim que fala. Na saída, assim, de Belo Horizonte. Então, ele pegou o dinheiro dele, vendeu um apartamento, pegou a reserva que ele tinha, colocou no banco, né? Tinha já olhado o ponto, já tinha alugado, estava praticamente tudo certinho já para montar. E foi quando, de um dia para o outro,
bloquearam as contas, né? Senhor Fernando Collor de Mello. E ele ficou praticamente ali, eu lembro, ele ficou mais ou menos uns 30, 40 dias dentro de uma sala. Ele tinha uma parede assim, antigamente você fazia um barzinho assim, né, de madeira tal, com os whisky, como ele veio em 86 e eu acho que 89. Bom, ele levou uns whisky lá, ele ficou uns 40 dias naquela sala ali, parado, sem saber o que fazer, porque não dava para voltar para o trabalho, que já tinha saído, ia recomeçar, ia ganhar menos. Aí depois de uns 40 dias ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou começar do zero, eu vou começar nos Estados Unidos. Bora? Uau! Sentou na mesa lá, falou, vamos fazer uma votação aqui. Meu irmão tinha 12 para 13, eu tinha 11 para 12. Falou, ó, votação. A maioria... rapaz. Foi assim? Foi. E meu irmão falou que queria, meu pai votou sim Voto também. favorável. Favorável. Minha mãe falou que eu acho que na época ela não queria. E eu acho que eu fiquei para decidir. Eu falei, então, bora. Aqui, né? Vamos recomeçar, vamos embora. 3-1. Sofremos. Aí a gente foi para o norte, né? A maioria, principalmente naquela época, ia para Boston, aquela região ali de Massachusetts, né? Em Massachusetts, ao redor ali de Boston, Marlboro, Framingham. Então, a imigração do brasileiro para os Estados Unidos, em princípio, foi mais para o norte do que aqui no sul. Eu acho que foi, com certeza. Principalmente ali nessa área de Marlboro ali. Tem Framingham. Você conhece ali, Conheço. né? Framingham, Marlboro. Então a gente morei numa cidade que chama Shrewsbury. Mas tem uma que chama Worcester também. Tem, esse Shrewsbury, na verdade, é do lado de Worcester. E até um pouquinho menor ainda. Não tinha brasileiro na época, na escola, não tinha essas aulas chama ESOL, né? English as a Second Language. Vamos explicar isso aqui. Então, na verdade, é um programa que as escolas aqui têm para as pessoas de outro país, os foreigners, né? Uhum. Para ajudar mais no inglês enquanto a criança pega, né? Correto. Então, algumas aulas você faz direto lá com os americanos e o inglês aí você já faz nessa aula junto com outras pessoas de outros países, né? Então, a coisa mais... a professora normalmente tem um assistente que fica ali ajudando, então ajuda bastante. E nessa época não tinha, então meu irmão arrumava confusão na escola, brigava, então assim, foi aquele princípio muito perturbado. Aí meu pai, depois de uns 8 meses, a gente não gostava do frio, você ficava muito em casa, imagina, você sai da cidade que você está o tempo todo na rua para um lugar que você não fala a língua, você está preso ali dentro de casa, então a gente estava meio revoltado. Você acredita que essa é uma das dificuldades que eu acho no norte? Acho que é por isso que eu nunca morei no norte, sempre morei na Flórida aqui, porque eu gosto de ficar pelado, eu gosto de ficar sem roupa e andar pela rua de bermuda. E lá no norte não rola, né, rapaz? Lá no norte é a metade do ano muito frio e a outra metade mais ou menos. Para quem gosta de ganhar dinheiro, eu acho que é o local, né? Porque você, principalmente 6 meses do ano lá, você fica meio... Dentro de casa. Então, Uau. O pessoal... Por isso também eu acho um pouquinho mais amigo, né? Um pessoal mais... Não sei, a comunidade mais fechada, acredito eu lá. Mas... Eu entraria em depressão no primeiro mês. Aí foi onde meu irmão já estava brigando, meu pai estava querendo voltar para o Brasil. Meu pai falou, vamos fazer o seguinte, tem um primo que mora na Flórida, um sobrinho, vamos ficar lá no apartamento dele, já liguei. Vamos ver se vocês gostam. Se gostar, a gente fica. Vocês não conheciam a Flórida ainda? Não. Mas primeiro eu cheguei em Boca Raton. Que é isso? Perto, 1 milha, né? Uns 3 quilômetros da praia, assim. Dava para ir andando. Para você que acompanha a gente no Brasil e no mundo, Boca Raton é a primeira cidade aqui do condado de Palm Beach. E é uma maravilha Boca Raton, né? Boca Raton, a área feia é bonita. Uma área feia é bonita, você falou tudo. E no terceiro dia, eu atravessei a rua, tinha a prefeitura, né? E dentro da prefeitura tinha uma portinha assim que tava Teen Center, né? Eu abri, olhei, tinha uma mesa de sinuca, uma mesa de ping-pong, um videogame. Aí a mulher me chamou, falou, aqui é um Teen Center, né? Exatamente para teenager.
Então você pega tinha um waiver, né, que você leva para os seus pais assinar para autorizar, né, te dar autorização de participar. Mas uma semana depois falar aqui eu fico. Aqui é o Já paraíso. começou a se entrosar. Não, só aqui é um Brasil melhorado, né, eu costumo dizer. Eu costumo dizer que é Brasil melhorado com dólar em inglês. Aqui é muito bom. Muito bom. Eu sou meio suspeito, mas eu amo a Flórida. Esse lugar para mim é um paraíso, realmente. Lógico que em todos os lugares tem o seu positivo, mas a Flórida... E foi assim. E meu pai chegou e falou, vou começar onde eu conheço. Vou tentar trabalhar no seguro. E já em 91 ele já começou a correr atrás da licença dele e foi aí. Então foi assim que nasceu a Ancora Insurance. Ancora Insurance. Então seu pai montou a Ancora lá atrás em 91. Na verdade, a Ancora foi em 95, né? Ele começou a trabalhar com seguro em 92, com um americano. Certo. Na época chamava Insurance Kingdom. Foi nessa época que a gente se conheceu. Não, eu não te conhecia nessa época. Não, já me conheceu com Ancora já. Já com Ancora. É. E ele trabalhava para esse americano. Trabalhou para esse americano há alguns anos. E em 95 a gente abriu a Ancora. Quer dizer, ele abriu a Ancora em agosto de 95. Ano passado fez 25 anos. Isso. Que maravilha. Bom demais. 25? E, ano retrasado. Isso. Então, E desde o começo já o seu pai já tinha essa visão de trabalhar virado para a comunidade brasileira, né? Atender os brasileiros. 100%. 100%. Acho que esse é o diferencial de vocês, né? Porque vocês preferem, na verdade, dar essa atenção toda para o brasileiro. Sim, na verdade, no Brasil, ele já trabalhava do lado da companhia de seguro. Ele trabalhava para a companhia de seguro, né? Então, ele era normalmente supervisor dos agentes, dos corretores. Então, quando ele veio para cá, ele falou, olha, eu quero ficar do outro lado. Eu quero trabalhar como corretor, como agente de seguro e quero trabalhar em cima da comunidade brasileira. Na época não tinha nenhum agente. Que nicho, hein, que ele pegou. Jairzão, parabéns. Então, foi aí. Em 95, ele falou, vamos embora. E abriu a empresa. No princípio foi bem, bem complicado, porque ele trabalhou para um americano em 92 e esse americano fez muita coisa errada. Tanto que a licença dele foi cassada. Então, assim, foi uma época bem, bem, bem traumática aí. Roubou da empresa e quando meu pai saiu, ficou aquela nuvem, sabe? Sim, sim. Então, a gente falou, não, vamos abrir, vamos mostrar que a gente veio aqui para vencer, que somos honestos e vamos embora. Então, na hora que quando a gente abriu em 95, os primeiros 2 anos foi bem difícil, né? Então, assim... Explica para a galera, Filipão. Aqui nos Estados Unidos, para você que não sabe, o seguro para carros é obrigatório. Todo carro aqui tem seguro. Eu, por exemplo, tive carro no Brasil e nunca tive seguro de carro no Brasil. Eu sou prova disso. Aqui é obrigatório, né? Aqui é obrigatório. Na verdade, todo carro é emplacado, né? Você pode ter um carro que não tenha placa, né? Se você mora em uma casa, vamos supor, você vai restaurar um carro e não quer emplacar ele, não tem problema, você não precisa ter seguro. Certo. Tá? Mas o carro não pode estar emplacado. No momento que você coloca uma placa nele, obrigatoriamente você tem que ter o seguro. Tá? E esse seguro a gente fala de seguro básico, você tem que ter o liability, né? Um seguro contra terceiro, né? Para cobrir as despesas de propriedade e as despesas médicas de outra pessoa. Tá? Essa é a sua obrigação. Então, na verdade, só o seguro contra terceiros, para terceiros, que é a obrigação na Flórida. Na Flórida, não, nos Estados Unidos. Como Sim, todo. aí com relação à cobertura do seu carro é opcional, né? Depende, se o carro for financiado, às vezes a financeira obriga. E o seguro contra terceiro, aqui na Flórida é um pouco complicado. Entrando um pouco na matéria de seguro, o seguro que a gente chama de liability, tá? No momento que você tem uma placa, ele é obrigatório. Então, vamos lá. Então, você tem que ter cobertura não só de propriedade, como de despesa médica também. Só que aqui na Flórida, eles deixam você emplacar o carro somente com o que a gente chama de PIPPD, que é o seguro, a gente chama de seguro básico.
Só que a lei exige que você tenha cobertura médica que não tem nesse PIP. Certo. Tá? Então você fala assim, mas como assim? É obrigatório e não é obrigatório? Sim, é obrigatório, mas o departamento que regula as placas libera você emplacar sem essa cobertura de despesa médica, mas se você bater, você é penalizado por não ter a cobertura. Certo. Tá? Então, assim, porque aqui na Flórida, já em outros estados, não só essa cobertura de despesa médica já vem embutido no seguro básico, como às vezes o limite, até o básico de outros estados, é um limite mais alto que a Flórida começa. Então, aqui começa em 10, 20, né? $10.000. Nova York já começa, acredito que 25, 50. Então, assim, aqui cada estado tem a sua lei, Sua regulamentação. sua regulamentação. Exato. Então, assim, o seguro é obrigatório, principalmente o seguro contra terceiro. Tudo que tem four wheels, né? 4 rodas, né? E é emplacado, tem que ter, ou four or more, né? Tem que ter seguro. Certo. E, na verdade, a pessoa começa com esse seguro básico, que é o seguro básico que todo mundo tem que ter, e aí, de acordo com a cobertura que você quer colocar, ou que a sua financeira, vamos supor, se o carro for a prestação, se o carro for financiado, às vezes a seguradora quer que tenha seguro completo, é isso, né? Correto. E se for leasing, né? Que é um carro, o leasing seria um aluguel, né? Você pode comprar no final. Já é um seguro também um pouco diferente. Além da cobertura do próprio carro, a companhia de lease exige que você tenha uma cobertura contra terceiro e, a maioria das vezes, um limite alto. Porque se você atropelar alguém, ela também pode ser acionada porque ela é dona do carro. Teoricamente, ela está alugando o carro para você, né? E vocês funcionam lá na Anchor como se fosse, vou querer dar um exemplo aqui, como se fosse um despachante, né? Exato. Porque no Brasil tem a figura do despachante. Você compra um carro, aí você vai no despachante, fazer a placa do carro, organizar se o carro tem multa ou não. Aqui, na verdade, a pessoa pode também comprar um carro e já ir lá na âncora e falar, preciso colocar placa, preciso colocar... Você faz todo esse trabalho, né? Fazemos. Então, a gente faz o seguro e também a gente faz o trabalho de despachante, né? Aqui nada mais aqui é muito simples esse trabalho de despachante, que é levar a documentação e emplacar o carro. Então, aqui... Eu acho aqui muito mais simples que no Brasil. Com certeza. Não é? Com certeza. É mais direto, né? Lógico, mas isso, seria mais direto. Então, assim, tem muita gente que liga e fala, Felipe, você faz esse trabalho? Faço. Você está com a documentação? Tô. A documentação está perfeita. Você pode pegar do jeito que está aí, você pode ir lá. Você vai pegar uma fila, às vezes não tem fila nenhuma, às vezes tem uma fila... Depende, né? Quando você vai, se está mais no final do mês ali, que vai coincidir das pessoas renovarem as placas daquele mês. Mas é bem simples. Mas fazemos tudo, seguro, emplacamento e entrega tudo prontinho. E depois, então, quando o seu pai lançou a âncora, que aí já era voltado direto para o brasileiro, eu lembro, há 20 anos atrás, entrevistar vocês já me ajudavam também quando eu fazia o Brazuca na TV aqui. E depois, como foi esse foco da comunidade brasileira? A comunidade brasileira já reagiu imediatamente? Opa, agora tem uma seguradora brasileira aqui, o cara lá fala português, é muito mais fácil. Não, com certeza. E vieram outras, né? Isso. Também, né? Na comunidade. Então, assim... Vocês foram a primeira, não? Eu acredito que sim. Eu não lembro de nenhuma seguradora brasileira dessa época. Nessa época. Eu lembro que, na mesma época, veio... Você lembra do Guto, né? Lembro do Guto também. O Guto até hoje está no seguro também. E a gente até conversou outro dia. Somos amigos. E sim... Dali para frente foi sucesso, né? Começamos devagar e a gente foi crescendo e, graças a Deus, estamos aí. O seu time hoje na Âncora é completamente de brasileiros? Completamente de brasileiros. Essa é uma escolha sua? Hoje eu posso dizer que, na verdade, eu sempre... o que eu vou falar aqui é... 90% dos meus clientes são brasileiros. Uau! Então, assim, eu tenho muito pouco cliente de hispânico, americano.
Então, assim, 90%. Então, o meu foco sempre foi 100% na comunidade. Então, eu anuncio dentro de jornais brasileiros aqui, eu apoio alguns eventos locais. Então, assim, meu foco é 100% na comunidade brasileira, até mesmo que a comunidade brasileira precisa de profissionais em todas as áreas, né? Então, antigamente a gente fazia mais isso. Hoje o Google fica muito fácil de você pegar informação ali, mas antigamente a gente era um ponto de... Até as meninas que trabalhavam lá falaram, Felipe, parece que aqui é um centro de atendimento de informações. Verdade. E o que eu tive de cliente no princípio, que eu pagava conta de luz, eu pagava conta de água, chegava lá com as contas, olha, o seguro me mandou essa conta. Eu olhava, não é o seguro não, é o telefone, ou o seguro do telefone, ou é o seguro de, sei lá, alguma coisa relacionada a seguro, levava lá. Que maravilha. Então, a gente pagava, a gente ajudava. Então, assim, e eu gostou de trabalhar dentro da comunidade, né? Você crescer com a comunidade. Então, assim, eu consegui ver esse crescimento, consegui, eu costumo dizer que eu pude ajudar a comunidade, né? Então, a gente fez bastante coisa para a comunidade, a gente continua fazendo. Uma das coisas que meu pai fez é o consulado, né? A gente teve o consulado itinerante, que fala. Isso. Dentro da âncora por um tempo, porque era em Miami, muita gente ficava... Parece perto, é perto, mas... Eu não sabia dessa. Então, vocês tiveram... Antes da Igreja Batista. Antes da Igreja Batista, vocês tiveram o consulado itinerante dentro do seu escritório. Sim, a gente que levou para a Igreja Batista. Quer dizer, levou o que eu falo, o nosso espaço já estava um espaço pequeno, né? Isso. Não é a âncora que a gente tem hoje, era um espaço menor. Então, já estava começando a ficar pequeno, a realidade. Então, a gente chamou, na época, o pastor e falou, vamos colocar num espaço mais, um ambiente melhor. Então, sempre a gente trabalhando dentro da comunidade e foco a comunidade brasileira. Eu acho que a comunidade brasileira aqui é sensacional. É uma coisa... Nossa comunidade é... Podemos dizer que a nossa comunidade hoje no sul da Flórida, ou na Flórida, nossa comunidade hoje é a segunda maior do país? Você acha que é a segunda maior comunidade fora do Brasil? Boa pergunta. Não saberia te falar. Tem muita gente no norte também, né, na área de Massachusetts. Tem. Aqui cresceu bastante, né? Ultimamente, a Flórida muita gente deixou de morar no norte, igual você, e veio para morar na Flórida, e quem toma dessa água aqui nunca volta. A gente tem uma mistura todo o Brasil está aqui, né? Antigamente tinha muito mineiro, era muito valadarense, meu pai é de Valadares. Isso, me conta essa aí. Na verdade, na época que você chegou, hoje, da minha época também era muito do leste mineiro, né? De Governador Valadares, de Patinga e toda aquela região. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu sou de Uberlândia, né? Eu sou de Uberlândia, lá em Minas, no Triângulo Mineiro. Quando eu cheguei aqui, o pessoal falava assim, você é da onde? Eu sou mineiro, mas de Valadares ou de Patinga? Não, eu sou de Uberlândia. Eu sou chique. Que chique, né? É até diferente. Porque eu me achava meio de fora. Ia conversar com os caras tudo aqui na época. Você não via carioca, né? Não via. Raramente. Você vê um carioca. Hoje você vê bastante carioca, principalmente em Deerfield. O que aconteu, né? Tanto que é Deerfield de Janeiro, né? Já é... Deerfield de Janeiro. Então, assim, é um nome que eu gosto bastante, que é uma ligação legal de uma praia que a gente tem, que hoje a gente tem futevôlei, uma praia bem carioca, assim, até um certo ponto, né? Aqui não dá para copiar muita coisa. O Felipe está contando aqui, vou exemplificar para você de uma maneira um pouco mais fácil. Nós temos aqui a cidade onde nós moramos aqui, a cidade de Deerfield Beach, que é Deerfield Beach. É exatamente isso mesmo, é Campo dos Veados. Deerfield Beach. Meus amigos fazem mau coreto de mim por eu morar em Deerfield Beach. Mas nós temos a praia, e a praia ela tem um pier. E o pier é muito lindo. Se você fizer um Google aí em Deerfield Beach, você vai ver. Aí tem o pier, e é exatamente do jeito que eu vou te contar agora. O lado sul do pier é só gringo. Só tem gringo, famílias gringas e tudo. E o lado norte do pier é todo brazuca. Todo brazuca. Eu lembro quando eu tinha o programa na televisão aqui, o Brazuca na TV, eu ia gravar na praia porque eu sabia que todo mundo que eu levasse o microfone era brasileiro. Sim. Que maravilha, né, cara? Tem a comunidade agora do futevôlei. Tem o futevôlei, tem a galera do vôlei. Sim.
Tem a galera que também você já foi muito dentro dessa galera, que é a galera do jiu-jitsu. Sim, sim. É grande, é grande. Grande, grande. A comunidade cresceu bastante e tem campo aí para todo mundo, né? De Miami a Orlando cresceu bastante também. Ultimamente, Orlando tem crescido bastante, porque eu acho que foi o real estate. O real estate market fez com que o pessoal mudasse muito para Orlando. Eu não sou. Quando você mora perto. A gente não vai muito à praia, quer dizer, eu não vou muito à praia, mas só de morar perto, eu acho que é diferente, né? Eu já tive a oportunidade de ir para Orlando, abrir um escritório, um office lá da Âncora lá, mas a nossa praia aqui, nosso lugar aqui, nosso cantinho aqui é bom acordar, é bom acordar cedo e, tipo, em 2 minutos você tá no Oceano Atlântico, né? Lá em Orlando vai demorar um pouquinho, porque tem que descer lá em Cocoa Beach. Eu gosto de ficar aqui pertinho. Vamos voltar lá atrás, então. Como foi essa estruturação de vocês aqui na Flórida? Seu pai, sua mãe, você e seu irmão, Thiago. Olha, então, depois quando a gente mudou em 92 para cá, né, no final de 92, e meu pai decidiu ficar aqui, a gente decidiu ficar, e dali para frente a gente não olhou para trás, vamos colocar assim, né? E colocamos na cabeça que tinha que vencer aqui e aqui a gente ia ficar. Então foi isso. Aí a gente foi organizando, a empresa foi crescendo, foi estruturando. E como foi, assim, como meninos, vocês como 2 meninos, um de 12 para 13 e um de 11 para 12, como foi essa... agora você decidiu morar nos Estados Unidos. Agora o meu amigo da escola é gringo. Aqui na Flórida, como eu falei, foi mais fácil do que no norte. Porque no norte, quando eu fiquei lá mais ou menos uns 5 meses e não tinha nenhum brasileiro nessa escola que eu estudava, a não ser eu e meu irmão. Depois de, acho que 4 meses depois, entrou um brasileiro, a gente fez amizade. Então, assim, era muito difícil, muito difícil. Agora, quando a gente chegou aqui, já tinha 6 brasileiros na sala, né? Já era muito mais fácil você ir de um lugar para o outro, né? Então, assim, mais fácil dirigir, mais fácil tudo, você locomover de um lugar para o outro, uma mãe busca... Então, assim, shopping, então, assim, lugares que você pode andar, foi um paraíso. Realmente, sentia muita falta, né, com 10, 11 anos, dos seus amigos, né? Mas aí você começa a criar novas amizades e o local é muito gostoso, né? Então, a Flórida é muito bom. Então, foi muito fácil, foi muito fácil. Então, a gente, middle school, fez a high school e com 15 anos, eu tirei aquele Learner's Permit, né? Em 93. E foi quando meu pai falou, você quer trabalhar com seguro? E eu falei, vamos embora. Ele falou, então beleza, sai da escola. Aquela época, na escola, você tinha a última aula, né? Eu gosto de contar essa história porque é uma coisa bem interessante aqui. Então, quando eu entrei na high school, os últimos 2 anos... Vamos explicar para o brasileiro que estava vendo a gente o que é a high school. Na verdade, no Brasil, na minha época, né, nós tínhamos o primário, depois tinha o ginásio, depois tinha o colegial. E depois você ia para a universidade. E aqui o college é universidade. Mas aqui nós temos, então, a criança primeiro vai para a escola... Que é o 2º grau lá também, não é isso? Primeiro ano, 2º ano no Brasil, não tem isso? Tem. Primeiro ano, 2º ano, 3º ano do colegial. Que seria high school aqui. É isso que eu quero saber, é o high school daqui, então. É o high school daqui. E aí você, antes de ir para o college, né? Isso. Aí você, que é o senior year, o meu junior e o senior year, eles ofereciam você sair... A última aula você sai mais cedo da escola para você ir trabalhar. Ok. E o seu professor é o seu chefe, ele que te dá a nota. Então, que legal. No final da semana, no final do mês, você tinha um papel com as... chegou no horário, fez tudo direitinho tal, e eu entregava para meu pai e ele dava as notas. Cara, adorei essa ideia. O pessoal no Brasil deveria adotar essa, Ministério da Educação. Olha aí, o final do ano... O último ano seu, você pode tentar trabalhar e o seu professor é quem te dá a nota. Eu acho isso um incentivo muito grande. Uhum. Que legal. Então, comecei cedo e... E aí seu pai que dava a nota?
que Meu pai que dava assinava? nota. Meu pai que dava nota. E às vezes ele não dava a melhor nota, não. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, me Ajuda dá, aí, eu não, quero né? sair da escola. Compensa aí as notas ruins, né, de outras matérias. Ajuda aí, eu lavo seu carro. É, por favor. Mas e trabalhar com pai é difícil, né? Não sei Deve se você ser, eu não trabalha. trabalhei com meu pai, não. Não, eu trabalhei com meu pai de servente de pedreiro para ele, né? Mas Nossa, deve é ser, difícil, é difícil. no escritório deve ser Acho difícil. que é difícil para os dois, né? É. Eu acho que o pai exige um pouco mais do filho e o filho eu acho que não dá o suficiente. E Como é, é meu pai. exato. Eu acho que tem um pouquinho dos dois lados mas eu sempre me dei muito bem com meu pai, muito bem. A gente foi muito aberto um com o outro, sempre falava um pro outro o que estava pensando e foi aquilo. E na high school eu decidi entrar para o ramo do seguro, trabalhar com meu pai, correr atrás da minha licença e comecei a trabalhar com ele cedo, né? Em 93 comecei a trabalhar com ele. Em 97 tirei minha licença e Você estava com menos de 18 anos quando você tirou sua licença? eu tinha 17 anos. Uau. E até saiu uma matéria num boletim uma vez que eu fui. Até um professor colocou que eu fui o agente mais novo na época de tirar a licença. Ele também tinha trabalhado com seguro, então a gente conversava bastante, ele ficou muito, muito feliz. Então eu falei, é isso aí. Meu pai falou, olha, Felipe, você quer trabalhar com seguro, não vai te deixar rico, mas te deixa bem, tá? É uma coisa que eu sempre fiz. Então, assim, eu sempre gostava da matéria, né? Eu não gostava muito de escola, eu não gostava muito de escola. E quando eu comecei a entender sobre o seguro, comecei a ler, comecei a ter que estudar por causa de provas e tal, eu falei, eu gosto dessa matéria, eu gosto de entender a matéria, eu gosto do seguro. Gostou da área, que legal. Então foi isso. E meu pai viu que eu gostei e a gente trabalhou junto um bom tempo, até ele se aposentar 17 anos atrás, e é isso aí. Isso, então, há 17 anos atrás, o seu pai resolveu aposentar, ele mudou para o Brasil, então. Mudou. Comprou uma terrinha lá, falou, tô indo embora. Aquele sonho de todo brasileiro, pelo menos da minha área, assim, o sonho de todo brasileiro, vai para os Estados Unidos, aí você fica lá um tempo, aí depois, agora eu posso comprar uma fazendinha, e aí você vai viver tranquilo no Brasil. Exato. Foi assim que o Jair fez. Foi exatamente isso. E foi logo antes da crise que veio aí. Vamos falar da crise. A crise foi em Nossa. 2008. Eu sou 2008. vítima dessa crise. Você foi vítima também dessa crise. Fui vítima. Logo antes da crise, então, seu pai falou, ó, tô metendo o pé, e aí... Pegou um dinheirinho dele aqui, eu comprei mais casa para entrar na crise. Isso. Ele pegou uma reserva aqui e falou, vou comprar uma terrinha lá, vou começar do zero lá e... Isso um pouco Tchau, antes tchau. da crise de 2008. 2008. Aí ele foi e você começou a tocar a âncora Comecei a tocar sozinho. sozinho. E aí veio a crise, né? Foi onde a gente comprou a propriedade hoje, né? O prédio que a gente tem, não é um prédio gigantesco, mas a unidade... Seu escritório, que o prédio tem é seu, né? é meu. Que bom, cara. Nosso, Parabéns. né? E foi logo antes dessa crise. Então, na hora que entrou na crise, eu liguei para ele e falei, o negócio tá pegando aqui. Aí ele falou, Felipe, segura a onda aí. Vai demitindo, vai liberando, até chegar o último aí, você apaga a luz, se der, beleza. Se não der... Nós estamos falando da crise imobiliária de 2008. Eu também sou vítima dessa crise, foi uma loucura. Conta um pouco aí, Felipe. Foi assim, a gente começou a comprar casas e a gente imaginava que a gente estava indo muito bem, porque o preço da casa era legal e a gente conseguia ainda alugar o imóvel. Então a gente comia um pouco daquele aluguel do imóvel e pagava a hipoteca, que é o mortgage da casa aqui. Então ainda dava para sobrar uma quirela. Tava dando, e aquilo para a gente era um grande investimento. Eu tive 4 propriedades naquela época e eu falei, nossa, eu tô bem para caramba. Tô morando nos Estados Unidos, tenho 4 propriedades. Você fez a mesma coisa? Mesma coisa. E, igual você falou, dava para pagar, mas o país parou De uma vez. de uma vez, assim, Foi da noite pro literalmente, dia, da né, noite cara? pro dia. Eu lembro uma Sabe que eu me sinto até bem melhor conversando com você sobre isso? Tô sentindo uma emoção muito grande aqui agora. Porque eu sou um cara bem leigo e eu nunca fui de escritório. Meu negócio no Brasil era rádio e televisão. E depois que eu cheguei para cá, meu negócio era construção. E de repente veio aquela crise e me abalou.
Me abalou. Eu pensei em voltar para o Brasil naquela época. Agora, vocês que são de seguro, são de real estate e tal, também tomaram o baque. Tomamos porque, na verdade, a construção parou, né? O Foi país isso. todo parou, O país a parou. construção parou. Então, assim, Felipe, eu trabalho dentro da comunidade. Sim. 90% da nossa comunidade trabalha onde? Na construção. Construção. O homem que trabalha na construção, a mulher limpa a casa. A construção parou, o que aconteceu? O cara tinha 2, 3 vans, agora ele não tem nenhuma. Nenhuma. Ou uma. Voltou a trabalhar para alguém. Para trabalhar para alguém. Então, Felipe, as ligações que eu tinha todo dia eram ligação. Ou a pessoa estava voltando para o Brasil. Nossa. Ou ela queria cancelar ou tirar um carro da pólice, porque tinha vendido e estava diminuindo. Eu lembro dessa época, todo mundo ficou com medo e ninguém quis investir em nada. Muita gente foi embora. Eu tinha 4 propriedades também, todo mundo parou de pagar o aluguel. Eu fiquei tampando um buraco, né? Uma reserva que você acha que você tem uma reserva 10, 20 mil, ela vai embora em 3 meses. Foi rapidão. Foi rápido. Então você não tem jeito. É a mesma história de todo mundo. Porque aí, na verdade, você fica... Aqui nos Estados Unidos funciona da seguinte maneira. No Brasil não é tanto. Hoje, ainda mais, você compra uma casa financiada. Hoje, no Brasil, você compra um apartamento, seu apartamento é financiado. Você paga por mês, normal. Antigamente não era assim, não. Antigamente, quem tinha dinheiro tinha, quem não tinha, não tinha. Então, se você tinha dinheiro, você comprava. Se você não tem, você morava de aluguel. Aqui nos Estados Unidos, eu acho um pouco mais fácil, porque... Bom, não é tão fácil que para adquirir um crédito para você comprar uma casa aqui é um pouco difícil. Mas assim, todo mundo aqui compra a casa e fica devendo um pouco da casa. Não é todo mundo que tem 400 mil dólares, 500 mil dólares para dar numa casa. Correto. Então a gente dava uma entrada e alugava a casa. Então o dinheiro do aluguel pagava o mortgage e ainda sobrava um pouco. Mas nessa época a gente ficou sem os inquilinos, aí o mortgage era todo. Isso demorava para você tirar um inquilino. Ixi, demais. Claro, como é que eu vou sair se eu não tenho condições de pagar, né? E tem uma lei na Flórida que você não pode tirar a família de dentro da casa alugada, inclusive se tiver filhos menores. Então, imagina. Aí foi aquele baque. Aquele baque. E dali para frente, olha, 2008, 2009, 2010, foi hard times. Foi peneirado, não foi? Foi. Você pensou em desistir naquela época? Pensou em fechar? Não pensei em fechar. Eu diminuí o meu staff bastante, né? Naquela época eu estava com 5 funcionários. Eu caí para 2, eu e mais 2. Uau! Então, assim, tinha 3 trabalhando. Voltei a focar mais no escritório. No escritório. E fui segurando ali e deu para passar. E fui dar uma respirada lá em 2012, porque eu ainda tive um problema maior, que é o problema que a gente estava conversando sobre o meu cachorro, né? Que atrasou um pouco acelerar um pouco esse retorno, porque eu tive Essa é uma história boa. Na verdade, não é boa, não. É uma história ruim, mas eu gosto de ouvi-la. Eu gosto de ouvir porque serve como exemplo para as outras pessoas. Mas vamos falar das casas. Então, de 4 casas, você ficou sem nenhuma. Sem nenhuma. Deveria ter ficado com uma, né? Não é não? Você sabe qual que é, né? Deveria ter ficado com uma, E não fiquei com nenhuma. Nossa. O motivo que eu deveria ter ficado com uma é porque, na época, eu tive que file bankruptcy, né? Não tinha outra opção. Você chegou a declarar falência, então? Cheguei. Então, Pessoal, bankruptcy é falência, né? Teve uma pessoa que comentou no outro vídeo que eu fiz e falou assim, bankruptcy de empresa aqui é diferente, né? Bankruptcy pessoal. A empresa aqui é uma pessoa, é empresa, né? É como se fosse um independente. Então, você abre a falência, o indivíduo, né? A falência pessoal. Pessoal. Então, graças a Deus, a empresa estava bem, mas o Felipe estava quebrado, né? Não tinha condições. O problema que talvez eu nem faria isso hoje, né? Que eu conversei com o advogado e aqui é muito comum. Falar, abre falência e daqui a pouco você recomeça de novo. Não tem jeito, você vai perder todas as casas, vai perder toda a sua reserva, porque você não vai alugar isso aqui em breve. E não adianta, você vai tampar o sol com a peneira.
faz isso, daqui a pouco você recomeça. Então, quando você faz o bankruptcy, daqui a pouco eles falam que é 5, 7 anos, demora uns 10 anos para você conseguir crédito de novo, enfim. Isso é uma coisa, pô, eu gosto de conversar com você, porque você é o exemplo do brasileiro que vive nos Estados Unidos. Então, você tinha 4 propriedades. Com a crise de 2008, você perdeu as 4 propriedades, ficou sem nenhuma, e aí você declarou falência. Declarando falência, a gente, vamos falar em português bem claro, você arrebenta o seu nome, né? Você fica sem nome. Sem nome. Você não tem crédito nenhum. Então, isso demora uns 10 anos para você ter o seu crédito de volta? Eles falam 7 anos, mas para você conseguir um crédito... Explica o que é crédito pro pessoal. Um crédito é você poder entrar numa agência de carro e comprar um carro financiado, né? Com a taxa de juros razoável, né? Boa. Então, assim, seu crédito aqui... não só isso. Hoje, o número 1 rating, number 1 rating de seguro é seu crédito. Então, se você não tiver um crédito bom, você não consegue uma cotação boa no seu seguro? Na verdade, é um pouco o contrário. Se você tiver um crédito muito bom, você tem um desconto muito bom. Isso. Tá? Então, você tem a base, né, de taxa ali e crédito bom, você tem um desconto muito bom. A companhia hoje, olha, está muito de olho no crédito, porque a realidade é isso. A pessoa que tem um bom crédito, ela cuida das coisas dela, cuida de tudo, né? Então, ninguém com crédito bom quer... É um pouco o perfil da pessoa, o crédito, né? Então, você até reconstruir o crédito demora bastante. Até você... E você reconstrói o crédito como? Comprando coisas, pagando em dia. Então, assim, demora bastante. Então, assim, foi um erro, né? Parece... você lê histórias aqui de várias pessoas que ficaram milionários, que fizeram vários bankruptcy, né? Não é tão fácil assim, né? Faz um bankruptcy, amanhã você está de pé de novo. Não. Não é. Não é. Então, assim, tome cuidado e preste atenção. Então, foi isso. Aí demorou... E eu morava de favor, praticamente, numa casa do meu pai, que também ele estava perdendo a casa. Ele já estava no Brasil e, enfim... E eu falei, pai, então deixa eu ficar aqui um tempo, até dar uma respirada. Depois que eu fiz bankruptcy, lógico, a empresa sempre foi muito, muito sólida. Perdi muito cliente, mas eu não perdi muito cliente. Muitas vezes eu ligava, o que foi? Talvez é normal você perder para um outro agente, né, e ganhar de outras agências. Mas eu vi que a maioria estava indo para o Brasil, estava cancelando o seguro da empresa, enfim... Era crise mesmo, não tinha como fugir daquilo, mas meus clientes estavam ali. Eu falei, no momento que as coisas voltarem a andar de novo, eu sei que eu vou estar andando junto, né, com a economia. E foi isso. Então, eu segurei a onda. E você já estava com o business em andamento e o business estava indo bem antes da crise e você não resolveu não fechar a porta. Vamos continuar. De jeito nenhum. E o business, graças a Deus, ele me tirou da crise, né? Eu tive que começar do zero, mas o business, graças a Deus, sempre foi lucrativo, né? A gente sempre correu atrás bastante também. Então, é isso, né? Aqui nos Estados Unidos, eu acho que não importa o que você faça, se você correr atrás, você vai vencer. Você também acredita naquela história de que aqui nos Estados Unidos acordou cedo, você se dá bem? Tem que acordar cedo e trabalhar. Sem dúvida. Outro dia um rapaz me perguntou qual o segredo, né? Eu falei, rapaz, eu não sei o segredo não, mas eu acho que tem 2 coisas aqui que você ganha muito, principalmente se você for trabalhar ou para americano ou ter americano como cliente. É você ser pontual e fazer bem feito. É isso mesmo, né, rapaz? O gringo, ele sempre é pontual e ele gosta de uma palavra só, uma palavra reta. Você falou 2 palavras pro gringo, ele já... Exato. Não é mesmo? Que cultura, hein, rapaz? A pontualidade é uma coisa impressionante aqui. Eu acho que Não adianta você vir para os Estados Unidos e pensar que vai acordar 9 horas da manhã e vai trabalhar. Não, você já perdeu a primeira carreada. Às vezes você marcou às 9, chega às 10, ele nem te recebe. Nem te recebe. Depende do seu trabalho. Você sabe disso que você trabalha com construção, hoje você visita bastante gente, né? Não, o cliente marcou com você às 8, você tem que estar na porta dele às 8, ou até antes. Você chegar para as 8. Você chegar às 8h10, meu amigo, você está atrasado. Ele fala na sua cara. Fala. E se chegar meia hora depois, ele nem abre e ele nem te sai. atende. Exatamente, costuma sair e te deixar na porta.
Então, assim, e fazer bem feito. Quando eu falo fazer bem feito, é você... Se você não sabe fazer, trabalha com alguém. Aprenda. Né? Aqui tem oportunidade para todo mundo. Tem campo para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Então, é isso aí. E Voltando assim, na crise... e assim foi. Aí a crise veio, te deu esse baque todo, mas com a crise também você teve aquele problema que nós vamos contar sobre ele agora. Você teve aquele problema com o Sul. Explica pra gente o que é um Sul. Um sul... eu Não é gosto Sul S-U-L não, viu gente? Sul S-U-L é South. Mas Sul é S-U-E, right? SUE. Isso. O que é um Sul? Um sul é uma ação, né, contra... É um É um processo, né? processo, né? Contra alguém, alguma pessoa, alguma empresa. O que aconteceu? E Você aqui estava muito comum você tomar um sul, ou você dar um sul em alguém, porque aqui é o país do sul, né? Eu costumo dizer. Você achou uma coisa ruim, vou dar um sul. Às vezes não dá nada, mas às vezes, depende de quem você está dando um sul, a pessoa... tem casos de você dar sul só para a pessoa, ao invés de brigar, não, dá $500, né? Uau. A gente tem casos de pessoas escorregar em supermercado aqui, né? Então, assim, o settlement costuma ser pouco, mas é um settlement aqui, outro settlement ali. É o país do sul. Você já ouviu aquela história da galera que trabalhava em cozinha antigamente aqui e tal, e os caras cortavam o dedo? Não, Você ouviu essa história? Não vou te contar ela mas então. E teve essa história que antigamente o pessoal falava que o pessoal que trabalhava na cozinha, trabalhava assim, nesse tipo de trabalho e tal, eles cortavam o dedo e davam um sul no cara. Diz que tinha até número de quanto você conseguia pegar pelo dedo que você cortava na cozinha do restaurante. Olha que história. Rapaz, eu conheço várias histórias. E trabalhando com seguro, conheço Muito mais. muito mais. É por isso que aqui, ao longo de todas as rodovias, ao longo de todas as expressways, a gente vê muito billboard, muito outdoor de advogados de acidentes. Tem uns outdoors que falam assim, who can I sue, né? É. Quem eu posso... Quem eu posso dar um processo? Não, Olha só. Exato. Que mídia agressiva é essa? É. Nós não temos isso no Brasil. Então, assim, trabalhando com seguro, eu gosto até de contar esse caso que eu vou contar agora, que eu falei com você, porque quando eu estou vendendo um seguro, e eu tento explicar isso para todo mundo, para alguns até eu tento passar mais informação, que são pessoas que realmente precisam de seguro, porque aqui nos Estados Unidos, principalmente as pessoas que chegam agora, que chegam no Brasil, seja ela se tem dinheiro ou não, né? Tem gente com muito dinheiro que está chegando no Brasil e tem gente que veio trabalhar, igual eu cheguei aqui, veio, né, botar a mão na frente, outra atrás, modo de falar, de buscar mesmo o sonho americano. E para os dois, né, eu explico a mesma coisa, mas o brasileiro, no geral, ele não tem essa mentalidade de comprar seguro. Né? Então, assim, É mesmo. No Brasil não tem esse negócio de exato. comprar um carro e já botar seguro logo. Até seguro de vida mesmo, eu acho que no geral. Então, assim, então não, o brasileiro vê muito, o seguro para cobrir as minhas coisas aqui, eu tento passar a informação dele, ele tem que se preocupar com outras pessoas. Né? Tem que se preocupar qual o dano que ele pode causar. Não é só o seu carro que você vai ter que arrumar. Não, você vai ter que arrumar o carro do outro e torcer para que ele não se machucou. Exatamente. E tem outra coisa. Vamos supor que a pessoa machucou, tá? Se ela contratar um advogado, depende do tanto que ela machucou ou a extensão dos danos, o advogado vai querer saber quem bateu no carro dela, ou quem bateu, né? Quem causou o acidente. Aí é que entra o advogado. Exatamente. Quem foi? Foi o Felipe que não tem nada ou foi o Gilson que tem, né, uma companhia com 300 funcionários na construção? Né? Por aí. Então, assim, é um milionário ou Que cobertura que ele tem? Essa cobertura é de acordo com o Gilson, de acordo com o Felipe? Por que ele tem um limite de 10 mil se ele é um milionário? Então, isso tudo, eu como corretor, tenho que passar para o meu cliente. É difícil às vezes, porque a pessoa fala assim... Porque no Brasil, muitas vezes, a pessoa fala, não, eu contrato um advogado, o advogado vai brigando lá. Vai empurrando. Vai empurrando. Isso caduca daqui a um tempo. Eu faço um sério, e a gente entra num acordo. Uau. Aqui não. E que é a história do meu cachorro. Que quando
nessa crise, né, que eu fui morar no apartamento do meu pai. Quebrado, foi morar de favor na casa do seu pai. E não renovei o seguro da casa. Porque como a gente estava para entregar a casa, que era um townhouse, não é casa, né? Aquelas casas... Um sobradinho. Que é colado uma na outra, assim, né? Germinadas. Eu não renovei o seguro. Falei, para entregar a casa daqui a 6 meses, porque eu vou pagar seguro e tal. Trabalho com seguro, hein? Olha o erro. Minha mulher andando com o meu cachorro, tem um dogo argentino, para quem não conhece dogo argentino, ele era novo, um cachorro grande, né? Ela, na coleira, tudo certinho, não andava com ele sem coleira, mas ela estava na esquina do condomínio, né? A gente morava no condomínio. Um rapaz andando com o cachorro dele, numa esquina, assim, eles se encontraram na esquina, não dava para ver, um não dava para ver o outro. Ela com o seu cachorro, ele com o cachorro dele. E tem tipo uma parede assim na esquina, não dá para você ver quem tá vindo da outra esquina. Um muro, assim, né? Um muro. Isso. Se encontraram na esquina. Na hora, assim, ela assustou, o rapaz assustou também, e os cachorros viu aquela Se tensão assustaram também. e começou a brigar. E o cara tentando tirar o cachorro, meu cachorro nada de soltar. Moral da história. O cachorro dele, porque o meu cachorro supinou, segurou o cachorro dele assim, mas o cachorro dele virou e mordeu a mão dele, rasgou a mão dele assim. O cachorro dele que mordeu ele? Mordeu ele. Mas um carro parou, enfim, conseguiram separar o cachorro. O rapaz ficou com a mão sangrando, foi para o hospital. Minha mulher me ligou na hora, pô, vem aqui. Eu cheguei logo depois do ocorrido. Falei, vou lá no hospital, né? Vou lá no hospital ver o rapaz, ver o que está acontecendo, né? Ajudar. Cheguei no hospital e o rapaz estava meio chateado, fui conversar com ele. E falei, se o cachorro mordeu, eu falei, minha esposa falou que o seu que tinha mordido, mas eu não estou nem discutindo quem mordeu, quem não mordeu, estou aqui para... depois a gente conversa. Aí fui embora, tal, peguei o telefone dele, 2 dias depois eu liguei para ele, ele tinha contratado um advogado. Uau! 2 dias? 2 dias. Aí ele falou, olha, eu não posso falar mais nada com você, você conversa com um advogado, que é o que eles são, é a pessoa orientada a falar isso. No momento que você contrata um advogado, eu tenho que conversar com um advogado. Só que antes de conversar com o advogado dele, conversado com ele falar que tinha um advogado, eu tentei falar, vamos fazer um acordo. Né? Na época eu tinha $20 mil guardado. Ele falou, minha conta deve dar uns 30 e poucos. Eu falei, olha, eu tenho um dinheiro, eu posso te ajudar. E a gente, né, faz um settlement com o hospital. E, enfim, no segundo dia ele pediu para conversar com o advogado, eu conversei com o advogado. O advogado falou, tô estudando aqui, o que eu vou fazer. Passou mais ou menos 2 meses, eu recebi uma carta. Né? Aí eu levei para um amigo meu, você lembra do Captain? Sim, Watson Captain. Yeah. Eu liguei pro Captain, Captain, eu tô numa situação aqui que tá complicado. Eu acabei de receber um SUL. O SUL na época, na verdade, não tinha valor, pedindo algumas informações. Então, o que acontece? O advogado, na hora que puxou o meu nome, ele viu que foi naquela época, eu tinha 4 casas, ainda estavam no meu nome, né? Você estava perdendo as casas. Exatamente. Eu tinha um prédio comercial, né? Da empresa, que também... como empresa, eu decidi manter, porque eu falei, mesmo valendo menos do que está valendo agora, eu vou manter, porque a empresa está se pagando, a empresa está andando, a empresa está bonitinha. Só que eu não tinha lucro no prédio. Eu estava perdendo todas as casas. Então, assim, na hora que ele puxou meu nome, ele olhou e falou, nossa, o Felipe Costa, ele é dono de 5, 6 propriedades. 5, 6 propriedades, prédio comercial, ele tem uma empresa. Vou arrancar até a última moeda dele. Vai arrancar até a última moeda. Moral da história, ele me deu um SUL de $60 mil. Ele queria 60. 60 mil. E demorou 5 anos para a gente fazer um settlement. Até o advogado dele ver que o Felipe realmente não tinha nada. E em 5 anos eu não pude fazer nada. Não pude investir, não pude fazer nada. Então eu tive que ficar esperando um settlement. Né? Até porque você estava esperando também para o seu crédito voltar, né? Também. Boa. Mas aí o que eu fiz? Eu peguei a reserva que eu tinha, comprei uma casinha em Pâmpano, né? Peguei o que ele chama de hard landing mesmo, não tendo crédito, deu uma entrada boa. Né? 50% de entrada, você consegue... Né?
os investidores, né? Você pega um empréstimo com o investidor. Hard money, ao invés de você financiar a sua casa com um banco, você financia com um investidor, que é um pouco mais caro, né? Uhum. E você tem que pagar mais rápido também, mas você não fica preso ao banco por... Normalmente os financiamentos aqui são de 30 anos, 30 né? anos, correto. 30 anos, Você não fica amarrado com o banco por 30 anos. Então foi isso. Aí, bom, onde eu quero chegar? São 5 anos que um advogado, né? 5 anos. Indo em hearing, né? Pegando corte, bank statement, tudo por quê? Por causa de um seguro. Se eu tivesse o seguro da casa, eu teria um limite de $100 mil de liability. Acabou. Companhia, com esse limite, ela vai brigar para não esgotar o limite. Ou seja, ela vai tentar terminar o SUA antes de esgotar o limite. Principalmente se realmente a pessoa não gastou esse valor. Então, assim, por causa do seguro, eu dei uma parada na minha vida. Lógico, você falou, eu tinha que reconstruir o crédito, mas se não tivesse isso, eu já teria feito outras coisas antes, entendeu? Um probleminha desse te segurou aí 5, 6 anos. É o que eu falo, aqui não é, eu tenho, quanto mais dinheiro você tiver, quanto mais assets você tiver nos Estados Unidos, o traceable, né, que eu costumo falar, se tiver condições de provar, você tem que se preocupar. Tem gente que tem o famoso umbrella, né, que é um seguro em cima do seguro. Então, umbrella, só para... umbrella em português é... Guarda-chuva. Guarda-chuva. Então, você tem um guarda-chuva em cima do seu seguro. Um exemplo é bem simples, você faz uma umbrella de 2 milhões e esse umbrella vai falar, olha, eu quero que o seu seguro no liability tenha um mínimo de 100 mil e sua casa no mínimo de 300. Para quê? Caso você tenha um acidente de carro, vai esgotar primeiro os seus 100 mil da sua empresa e você tem uma umbrella de 2 milhões. A gente vai te proteger de 100 mil a 2 milhões. Mas seu carro, a sua casa tem que ter um mínimo isso aqui para você conseguir fazer uma umbrella de 2 milhões. Então é muito comum você ver isso, principalmente pessoas que têm várias propriedades, né, na praia, enfim, tem milhões em assets. Você tem que preocupar. Então, dessa forma, você está tranquilo, né? O seguro vai brigar. Ninguém quer... Se você tem uma pólice de carro de 100 mil, você pode ter certeza, o seguro vai brigar para pagar o justo, né? Então, vai tentar impedir que chegue até você. Se tem uma umbrella, melhor ainda. E na nossa comunidade, na verdade, porque nós somos brasileiros, brasileiro normalmente não tem essa cultura de que já tem que comprar um carro e já botar seguro. Agora eu tô falando para você, eu já tive carros no Brasil, antes de vir para cá, vim meio novo também, com 22, mas tive carros no Brasil e nunca tive seguro de carro no Brasil. Como é que é a história, por exemplo, do cara que vai na sua seguradora hoje e você tenta vender para ele um seguro que é adequado para o tanto de bens que ele tem, e o cara mesmo assim, vamos falar mesmo no português, meio que quer pandurar, quer dar uma de pão duro e não pagar o seguro? Olha, hoje eu até tenho um formulário em espanhol e inglês, e português, obviamente, explicando algumas coberturas exatamente para esse caso. Eu tive um caso de um amigo que inicialmente ele fez um seguro sem a cobertura médica de terceiro. Isso com a casa de $400 mil paga, né? Na época, quase então, de 400. Ele tem uma casa de 400 mil. Não, hoje deve ser uns 800, que era em Boca. Hoje dobrou. Hoje dobrou, tá? Paga, ou seja... Uma casa de quase 1 milhão. Quase 1 milhão hoje. Pão durando no seguro. Pão durando... pão duragem. Por causa de $35 por mês. $35? Ele é tão meu amigo que quando ele foi renovar, eu falei, olha... Porque eu ganho, né? Como corretor, eu ganho... aqui comissão. Comissão, e a gente ganha, no Brasil é um pouco diferente, o corretor lá, ele tem uma margem boa, ele pode ir até 30%, 35%, depende da pólice. Aqui, 99% das empresas hoje pagam 10%, algumas pagam 12,5%. Então, que é $35, sei lá, $400 por ano, é $40 que eu estou ganhando a mais. Não é meu... Entendeu? Não estou querendo... Eu sei que está querendo vender, Lógico que eu quero vender, né? Quanto maior a pólice, mais eu ganho, correto. Mas eu acho que uma economia de $35 não está economizando, né? Então eu tive... E na renovação dele, eu tive que sentar com ele e falei, cara, tá me incomodando, porque parece que eu não estou conseguindo fazer o trabalho de explicar para ele o tanto que é necessário essa cobertura.
né? Então, assim, às vezes eu falo, gente, até no escritório, tive uma funcionária que tirou a licença dela agora, e eu conversei com ela, eu falei, olha, você é licenciado, você tem a obrigação de passar para o seu cliente o que ele precisa. Instruir ele da maneira correta. Exatamente. Porque se ele chegar, se alguém der um sul nele, ele chegar num juiz e falar assim, Felipe Você é não meu falou amigo, isso, não? ele não falou nada disso não, ele sabe Uau. que eu tenho uma casa de $1 milhão, me vende seguro básico. E aí? Se você não consegue provar? O juiz vai falar, peraí, Felipe, você não consegue explicar para um amigo seu que um cara que comprou uma casa de 400 mil à vista, né? Então, assim, tem que se preocupar, né? Então, eu tento explicar para o cliente, principalmente quando ele chega aqui, que o seguro, você tem um histórico de seguro. Gradualmente, você vai melhorando os valores do seguro. Então, quando você chega, aqui nos Estados Unidos, então você tem o crédito, que você não tem crédito ainda. O cara chegou ontem, o crédito... Eu acabei de falar, é o número 1 para desconto. Exato. Você não tem carteira. Se você tem, ela tem menos de 1 ano. Você não tem histórico de carteira. Normalmente quando você chega nos Estados Unidos, a sua carteira, se você conseguir tirar a carteira, a sua carteira vai valer durante o tempo que o seu visto de estadia aqui nos Estados Unidos vai valer, né? Exato. Então provavelmente você não tem casa própria. Então, tudo isso são coisas que vai abaixando o seu seguro. E uma coisa importante depende da cobertura que você tem contra terceiro, com a despesa médica, que é um seguro com bodily injury, né, que é a despesa médica de terceiro, que, igual eu te falei, é opcional quando você emplaca, mas é obrigatório se você bater. Se você compra essa cobertura já de início, e às vezes sim, ela fica cara, depende da idade. A pessoa tem 18, 20 anos, fica mais cara do que um rapaz... Depois de 21. De 21, ou um senhor de 60, ou 40, enfim. Então, assim, mas você tem que entender, no momento que você tem aquela cobertura, a sua renovação, ela é um pouco melhor por você ter comprado essa cobertura. Então, quanto mais alto é o seu seguro, melhor é a sua renovação. Então, tem muita gente que fala assim, Felipe, tem meu vizinho lá que ele tem um limite de 100,300, que é um limite de lease, de $100 mil de despesa médica. Pô, ele paga mais barato do que eu pago sem a despesa médica. Porque você está 5 anos sem despesa médica. Ele já está 5 anos com limite de 100,300, ou 3 anos com limite de 100,300. Então, ele tem um histórico com essa cobertura. Então, toda renovação são tiers da companhia. Que seguro que você tinha? Pô, é um seguro alto. Tem loss, né? Teve alguma batida? Não. Então, ela te dá um desconto maior por ter um seguro melhor. Então, isso que eu tento passar para a pessoa. Você, além de ganhar multa, se você ganhar alguma multa, faça a escolinha ou tenta pagar um advogado, depende do caso, para tirar a pontuação. Entendeu? Não deixem a pontuação aí para o seu recorde. E para você que está curtindo essa entrevista aqui com o Felipe Costa no Fala Brazuca, não pode perder. Na próxima terça-feira tem a segunda etapa dessa entrevista e eu espero você aqui no Fala Brazuca, no podcast da comunidade brasileira.